Marinho. E aí, tá? Vinho doce, né? É bom. Quantos anos já no teatro? Comecei em 99. 21. Mas 21. Em que momento você descobriu com certeza que era ator? Porque eu demorei muito tempo, eu tinha vergonha de, quando perguntavam profissão, eu dizer que era ator. Não sei, não me sentia... então eu falava qualquer coisa, ou não falava que não era nada. Demorei muitos anos para assumir isso. Nossa, Mário. Ó, eu acho que eu nunca assumi, assim, acho que nunca teve um momento que eu falei assim, eu quero fazer isso, ou eu vou fazer isso. As coisas comigo foram acontecendo. E também não digo de maneira nenhuma que, então eu nasci assim, desde... Não, nada disso. Mas eu comecei a fazer teatro em 99, num curso que teve no Colegial Técnico da Facens. O Ademir Feliziani dava aula de história lá e propôs um curso de teatro. E eu lembro que tinha um teste para entrar no curso. E o teste era uma cena do Molière. Era uma cena, eu acho que era Médico à Força. E eu fui fazer. Não sabia por quê. Fui fazer porque eu achei que podia ser bacana, mas não tinha nenhum... Não via teatro. Via bastante cinema, referência novelística, mas não tinha nenhuma referência teatral. Sempre li bastante, mas nada de teatro. Enfim, fui fazer essa cena e eu lembro que eu fiz com uma companheira, não lembro quem era também, e a gente fez muito bem, mandou muito bem mesmo. Só que a cena era uma comédia, era uma cena que ela fazia minha esposa e eu tava segurando o nenê e a gente brigava, eu deixava o nenê cair no chão. Era uma patifaria mulheresca, totalmente farsesca. E eu lembro que eu fiz a sério, era trágico, era uma referência novelística. Era um homem brigando com uma mulher e tal. Quando acabou essa cena, o Ademir pegou na minha mão, o Ademir falou assim, você tem talento, rapaz. Mas não foi ainda que eu comecei, na verdade, que a ficha virou. A ficha só veio virar, quando eu digo ficha virar, eu digo assim, no momento que eu entendi que o teatro era um ofício. E não que eu fiz uma escolha, isso, como eu te disse, foi acontecendo. Foi na Gota d'Água, na primeira versão da Gota d'Água. Tiveram duas versões, né? Uma com o Gil Pinheiro de Melo, só com o Gil Pinheiro de Melo, e depois com o Gil Pinheiro e com o Mantovani, que foi quando você entrou. Que eu lembro que uma vez eu cheguei no ensaio e tinha uma rodinha, na rodinha estava o Búfalo, o Ademir e a Matilde. E mais alguém, mas eu lembro dos três. Tipo os pilares do Teatro Sorocabana. E eles estavam lendo Stanislavski. E era um trecho de alguma lição do Stanislavski para os atores. E eu lembro que eu falei pra Matilde assim, eu falei, sério? Tem um livro que fala de teatro mesmo? Tipo, é real? E daí os senhores, né, sim, é real, olha, você precisa estudar. E a gente era o coro, uma molecada, eu tinha 20 anos. Logo depois dessa peça na escola, o Ademir me chamou. Eu acho que chamou a Valéria também, mas acho que a Valéria não pôde ir, não lembro direito, mas me chamou para fazer o coro da Gota d'Água. Então, tipo, o que a gente fazia na escola não era estudar Stanislavski, eram jogos teatrais e montar a pecinha. Era só diversão. Nesse momento, uma ficha virou. Nesse momento, eu comecei a levar um pouco mais a sério. Quando eu descobri que tinha um cara chamado Stanislavski, por acaso um russo, que escreveu Método. Método! Quer dizer que dá para estudar isso, tipo... Foi um momento de virada. E daí as coisas foram acontecendo. Fui fazendo teatro com o Mantovani, muito teatro contigo. E aí veio a IAD. Também não era uma escola que eu pensava, que eu tinha planejado, eu quero fazer a IAD, porque é uma grande escola, da USP e tal. Eu fui no embalo do Rodolfo. O Rodolfo tinha prestado IAD já, não tinha passado, acho que 2 vezes, ia prestar, e eu falei, vou também. E deu super certo, eu não passei. Fui até a fase final. Mas fui indo. Comigo sempre foi assim, eu sempre fui indo. Nunca teve um momento de, é isso. E eu acho, faço isso, é o que eu quero, é o que eu gosto, não tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, mas nunca teve esse momento, tipo,
Agora eu sou ator. Mas eu escrevo. Quando eu preciso preencher alguma coisa e pergunta a profissão, eu coloco ator. Nunca tive problema com isso. Aliás, eu tinha orgulho, viu? Já quando a gente fazia a clássica, antes da EAD, eu já preenchia todos os papéis, eu colocava ator. Tem uma coisa que eu lembro do Gota d'Água, porque foi já um processo meio conturbado, né, que começou com o Gil de Mello, daí não lembro porquê, chamou o Mantovani para dirigir, e quando o Mantovani veio, ele me convidou, chamou algumas pessoas que entraram nesse processo que já estava caminhando, né? E eu lembro que eu cheguei e não conhecia algumas pessoas ali, você era uma delas, e eu sou mais, no geral, reservado, assim, né? E eu percebi, assim, você era uma pessoa expansiva, então eu já ficava mais na retranca, assim, né? E eu lembro que um dia eu estava assistindo o ensaio, foi lá no Sindicato dos Metalúrgicos, não era nem num palco, e eu olhei, era a cena que você entrava para conversar com o mestre Egeu. O que me chamou a atenção foi a sua caminhada. Chegava e a caminhada e a primeira frase, chamando o mestre, alguma coisa assim. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso de forma tão natural, em cena, e ao mesmo tempo não parecia aquele... quer dizer, tinha um natural da vida, mas não era o natural da vida, era algo que fez assim, que chamou muito a minha atenção. E eu lembro de ter comentado isso com você alguns anos depois, que daí você já fez a escola, a IAD, e que eu nunca mais vi em você aquela naturalidade que tinha naquele começo, lá atrás, ou naquela caminhada, ou naquela cena. É claro que as coisas melhoraram, vem todo um aprimoramento técnico, né? E eu acho que eu voltei a ver isso agora vendo a peça do Sartre, que você fez aqui em São Paulo, um pouco antes da pandemia, As Mãos Sujas, né? E senti aquela sensação que eu senti lá atrás, naquele ensaio do Gota d'Água. Porque antes eu achei que veio uma técnica, mas que perdeu uma naturalidade que tinha, que eu acho que eu fui ver só de novo isso, de chamar atenção, de ser uma coisa forte vendo o Sartre. Mas eu tô falando isso, queria que você falasse qual é a importância da formação. A gente tá falando também aqui, para uma escola, é legal as pessoas terem várias visões, enfim, desse processo. Como é que você vê essa questão da formação, da escola, na sua trajetória? Respondendo, comentando o que você falou. Eu acho que a formação, ela te dá, a escola te dá a ferramenta, né? Você pode ter um princípio de talento ou talento nenhum. Sim, eu acredito em talento. Isso pode ser uma questão para a gente discutir já. Acredito que existem talentos, sim. Mas a escola te dá ferramenta para você resolver coisas. Eu digo técnica mesmo, estar parado em cena, estar vibrando interiormente, ter um alcance de voz, ter um entendimento da cena e do mundo. Acho que a escola traz isso. Pegando um pouco esse comentário que você falou, da Gota d'Água para o Sartre, né? O Damasceno, ex-professor da IAD, meu ex-professor da IAD, ele falava assim, era no segundo ano da escola, não, era no segundo semestre do primeiro ano da escola, que ele passava técnica, falava coisas, né? E a gente trabalhava diretamente na cena com ele. A Raquel, que era no primeiro semestre, era um momento de preparação para a cena. Então era todo o momento que a gente faz exercício da sementinha, respiração. Ela chamava de pré-cena. Tá. O Damasceno já era cena. Objetivo, o que você quer do outro e tal. E daí teve um momento que a turma inteira estava se sentindo travadíssima, não estava acontecendo nada. E as improvisações para levantar a cena eram muito mais legais que a cena dirigida, só que ele insistia na cena que ele dirigia, insistia na técnica, que ele insistia para a gente
reverberar ali na cena. E eu lembro que ele falou assim, fiquem tranquilos, vocês vão se sentir aqui na escola de muleta, vocês vão se sentir mentirosos, vocês vão sentir que nada está acontecendo, vocês vão sentir, cadê aquele brilho que vocês tinham antes de entrar na escola? Aí ele piorou, ele falou, isso vai durar alguns anos, mas depois vai voltar. E garanto para vocês, vai voltar melhor. Né? É. E o Frateschi, eu vou ficar citando o professor. Até porque você falou da formação. Tem que citar, sim. O Frateschi, o Celso Frateschi também falava uma coisa genial. Ele falava assim, você quer montar um pangaré a vida toda? Porque você pode ser muito bom montando pangaré. E se você precisar montar um puro sangue? Você precisa saber montar um puro sangue. Você precisa saber ficar de pé, você precisa saber segurar a rédea. Acho que a técnica e a formação entram mais ou menos aí. E você falou da naturalidade no Sartre, né? Teve trabalho. Aquilo teve trabalho. Sim, não é um texto fácil, né? E é engraçado você falar isso, porque teve trabalho mais cerebral. A gente mais leu e estudou o texto e entendeu o texto do que foi para a cena. A gente levantou essa peça em 2 ou 3 semanas, do ponto de vista da cena. A gente veio lendo ela há muito tempo. Arrisco dizer quase 1 ano, lendo, estudando, vendo filme, lendo outras coisas do Sartre. Mas levantar a peça foi muito curto, foi muito pouco. Então essa naturalidade talvez tenha a ver com o pensamento, sabe? Acredito. Agora, naquele momento, Mário, eu não sabia nada de nada. Eu acho que o que movia lá era um tesão, era um encantamento, era um ego também, porque eu tinha um ego muito forte. Olha, aí tá as coisas que eu estava te falando aqui, acho que não estava gravando, que é do antes e do depois, né? Eu tinha um ego muito forte, não sobre o outro, mas um ego que me movia a querer mais. E eu acho que como é que eu vou dizer? Você vai adquirindo técnica, ferramenta, tal, começa a ver que as coisas dão certo. Eu acho que você vai se colocando um pouco aqui, sabe? Não sei se eu fui claro, talvez não. Mas esse egão, esse tesão, isso fazia avançar. Tesão é o mesmo, mas acho que tem alguma coisa aí que eu tô fazendo terapia para descobrir. Tá, já que tá nesse processo, o que é um ator? Eu sempre pergunto isso, porque faço a questão de perguntar para os alunos, porque é uma profissão que tem muita ilusão em volta de tudo isso, muita questão da fama, a visibilidade que dá. Então, muita gente vem para isso aqui com ideias mil, assim, que não tem muito a ver com o que é, na verdade, isso aqui. E aí as pessoas sofrem depois, porque, né, não veio aquele retorno que ela esperava de ficar famosa. Né? Puta, sofrimento tem vários níveis, né? Porque acho que às vezes o sofrimento não é só porque a pessoa vem procurar o teatro porque quer chegar num outro lugar, ou quer ser famoso, ou o que seja, e se frustra. Acho que às vezes o sofrimento é real também. Acho que é alguém que quer ser um ator ou uma atriz e se frustra. Também existe, sabe? Quem busca o teatro, e dá com a cara na realidade. Porque escolher fazer teatro é saber que você está fora do sistema. Sim, está fora do sistema. Tá fora. Teatro não tá enquadrado no sistema. Não existe mercado de trabalho teatral. Então, primeiro, você tem que saber disso. Segundo, você vai ter que dispor de tempo e espaço na tua vida. Então você vai ter que dizer não para algumas coisas. Então aí já coloca um problema. Tipo, você é um privilegiado se você faz teatro. Se você consegue fazer teatro, você é um privilegiado. Eu sou. Você é. Nós somos. Isso para dizer o que é um ator, né? Eu acho que ator é alguém que conta uma história.
Hoje mesmo, antes de você chegar, uma hora antes, bateram na porta, eu até achei que era você. Era um rapaz, querendo saber sobre o curso e tal. Eu falei que era um curso profissionalizante, e uma hora ele perguntou, quer dizer que terminando aqui eu posso fazer novela? Eu falei, olha, é como, né, qualquer curso, nenhum curso garante o que você vai ser depois que terminar aquele curso, né? Isso é um... Agora veja, Mário, é legítima essa vontade dele fazer novela. Eu não sei, provavelmente ele só vê novela. A gente tá aqui em Sorocaba. Não tem muito teatro aqui, tem? Ainda mais considerando o tamanho da cidade, não. Talvez a referência dele de ator e de atriz é novela. Sim. Então é legítimo alguém vir aqui e ator é igual a ator de novela. É legítimo. É que dá um dó. O sofrimento talvez seja maior, mas... Mas acho que ator e atriz, atuar, eu acho que é jogar, brincar, contar uma história para alguém. E tem pessoas que escolhem fazer disso um ofício. Outros não. Acho que é isso. Tá. O clown surgiu na EAD? O clown surgiu na EAD, mas aqui na CA Clássica, a gente tinha essa pegada, né? Não o Nariz Vermelho. Sim. Mas a gente tinha... Os teus trabalhos são todos felinianos, vamos dizer assim, né? Os personagens são todos clownescos. O cinema italiano tem uma importância muito grande na minha vida. E eu acho que ali... Por falar nisso, agora na pandemia, não esse ano, mas acho que 2020, que foi no começo, né? A gente ficou tudo muito preso. Eu assisti muito filme e muita coisa que eu não tinha visto. Aí um dia eu vi um filme com Alberto Sordi, que ele já foi alter ego do Fellini, ele fez Os Boas-Vidas, né? Era um filme que não estava nem com legenda, estava em italiano. Mas aí eu vi a história, o título era alguma coisa assim, Homem Solteiro Procura. E aí a história era um cara, ele era australiano, se correspondia com uma mulher da Itália e agendou um casamento lá por procuração. E a Cláudia Cardinale era uma prostituta que quer sair daquela vida e vai para a Austrália para se casar com Alberto Sordi. Não viram nem fotos um do outro. Aí quando ela chega, ele vai esperá-la no aeroporto, ele vê Cláudia Cardinale, aquela mulher deslumbrante, e ele fica, meu Deus, se sentindo um coitadinho, como que essa mulher vai gostar de mim? E ele não tem coragem de dizer que ele é o pretendente. Aí ele fala que o pretendente está ocupado lá no deserto australiano e mandou ele. E aí ele vai levar ela lá pro deserto para se encontrar com o tal marido sem saber que é ele. E o Sordi é um clown, assim, absurdo, de fantástico, né? Então nem precisa você saber o italiano. Você pega pelas frases, você pega uma palavra aqui, uma palavra ali, e você vai criando tudo, né? Eu não consegui parar de ver o filme. E aí, claro, vai chegar o momento que ela vai ter que saber que é ele, né? Ela fica pistola da vida. Aí, nesse momento, ela até assume quem ela era. Aí, ele que fica puto da vida de saber que ela era prostituta, mas ele que começou enganando ela, enfim. Mas daí a coisa acaba, né, no final... Não aparece eles juntos, mas você vê que eles vão ficar, né, finalmente juntos. Mas o trabalho do Alberto Sordi parece assim, que não tá fazendo nada, mas você olha naquela carinha, tem momentos que você morre de rir, outros você dá vontade de chorar, né? Então, essa coisa do cinema italiano sempre me fascinou muito. Parece que as duas coisas andarem juntas, sabe? Comédia e drama. E eu acho que só ator italiano, pelo menos na minha cabeça, assim... Na minha concepção, consegue essa coisa. E eu acho que é esse caminho do clown também, sabe? Eu acho que sim. Lembra quando a gente fez o Ciao Fellini? Lembro, claro. Era clownesco, né? Sim. Quer dizer, a gente fazia isso sem triangular. E era clownesco, a gente não triangulava. Aliás, teve uma vez, quando a gente fez 2 vezes o Ciao Fellini, né? Uma a primeira foi um sucesso e depois não. Foi um fracasso. E eu lembro que você deu uma bronca em mim. Porque acho que eu já estava na EAD, eu acho. Eu acho que eu já estava na EAD. Porque como que eu... Bom, enfim, não lembro. Eu sei que teve a primeira versão, né? Isso era no Curta Teatro, saudoso Curta Teatro. Acabaram com o Curta Teatro, né? Curta dança, curta teatro. Nossa, aquilo era incrível. Bom, eram 2 apresentações. Uma era para selecionar quem ia representar Sorocaba, eram 2 peças de Sorocaba. E depois era... O festival brasileiro mesmo, ou paulistano? Não lembro se era nacional. Não, acho que era nacional. O curta acho que era nacional.
E a gente arrasou aqui em Sorocaba, né? Nossa, tudo funcionava. Sim. Era uma peça sem fala, com imagens do Fellini. Tinha uma senhora, acho que era a Yolanda Amadei, não era? Não, Que no era elenco? professora na EAD. Não, uma das juradas. Que Uma julgou, senhorinha, assim, eu não que lembro o falou nome que se dela, sentiu não. vendo um filme do Fellini. É. Enfim, era lindo. E depois na segunda foi um fracasso, né? Eu lembro que você me deu uma bronca, justamente porque tinha essa ingenuidade do Alberto Sordi na primeira montagem, na segunda teve um momento que eu estava ensaiando uma cena com o Robson e eu resolvi bancar o diretor. Então o Robson subia lá, fazia uma cena do passarinho, um número clássico. Sabe aquele número, teu número clássico, de pegar o passarinho e tal. E daí eu, dando dicas pro Robson, falei, Robson, se você pega o passarinho, olha, triangula. E eu lembro que você viu aquilo, você me deu uma baita bronca, Mário. Você falou, onde já se viu? Esses personagens têm uma humanidade. Onde já se viu? Triangular, dá uma esperteza, dá uma safadeza. Você falou, você deu uma bronca. Não lembro de nada disso. Você deu uma bronca em mim. Porque eu tava falando pra todo mundo triangular. Eu acho que eu tava na EAD. Voltando um pouquinho nessa coisa do ego. Ó como as coisas são terríveis. Entrei na EAD. Continuei fazendo teatro em Sorocaba. Qualquer bobagem que eu falasse aqui, qualquer coisa meio mal falada, mal explicada, porque acabei de ouvir uma frase na escola, né? Lá na capital do teatro. Aí vou pro interior. Aí, olha, acabei de ouvir uma palavra na escola, vou falar pra vocês aqui, o que é interessante. Todo mundo acreditava, né? Eu lembro que eu ouvi um pouquinho sobre a triangulação e falava aqui, e falei no Tchau Fellini. Falei, gente, a gente tem que triangular mais. E acho que acabou fudendo a peça, na verdade, eu acho. Um dos motivos. Eu não sei se foi isso também, porque também a gente, né, fez aquele sucesso, aí não ensaiamos mais também, ficou meio que, não sei, não lembro mais o que aconteceu. Por que na segunda não aconteceu como aconteceu da primeira vez, né? Acho que isso aconteceu também no Canto dos Fornos Crematórios. Acho que ali foi mais grave a coisa. Parecido aconteceu. Ali foi um erro de concepção. Acabou ficando meio dramático quando aquilo é um teatro que não cabia. Enfim. Entendo. Ficou tudo aqui e o texto, inclusive, era narrativo. Complicado. Mas a importância do clown? Porque não é uma coisa que parece que você passou por isso na EAD e acabou ali. Não. Continuou? Continua e continua. Eu não fiz mais nenhum trabalho com a máscara, mas o Estado fica. E acho que a importância maior no trabalho do palhaço é o Estado. Porque o clown te abre... É clichê, mas o clown te abre todas as portas para você fazer uma tragédia grega, para você fazer Écuba. Se você estiver no estado do palhaço, aquilo vai fluir. Sabe, o clown não tem pudor. O clown não tem bom gosto. O clown não tem autocrítica. Aliás, se ele tiver isso, ele morre. Ele não está vivo. O clown tem brilho no olho. O clown, se você fala para ele agora, se joga na parede e faz uma lagartixa estrebuchando, ele vai feliz fazer isso. Claro que estou dando um exemplo esdrúxulo, mas ele vai feliz. Então um ator, no estado clownesco, ele faz qualquer coisa. E tem outra coisa também. Se você estiver nesse estado, tá abstrato? Talvez esteja abstrato, né? Mas acho que é isso mesmo, estado, né? Se você está no estado clownesco, tudo vai funcionar. Ou o clown, estando no estado, é bom porque é muito bom, muito técnico, faz pirofagia, dá cambalhota, tem o tempo certo da piada, ou ele é muito bom porque ele é muito ruim. Então ele vai funcionar. Estando no estado. Esse estado é uma disposição para o jogo. E quando a gente está disposto para o jogo, nosso olho brilha. Nosso entendimento voa. A gente não fica cabeção. Sim. E o clown também sabe que está brincando. Ele está lá jogando, brincando. Pronto para o jogo. No abismo que é o jogo, no abismo que é entrar em cena. E feliz. Talvez fique abstrato e era legal você explicar melhor como essa máscara ajuda você a criar um personagem de drama, de tragédia. Por quê? Você falou que através do clown
serve até para a construção de um personagem que não é necessariamente de uma comédia, uma peça... Vou tentar explicar. Volto a falar do Estado. Não é do ponto de vista técnico, não é que eu coloco a máscara, eu estou ensaiando o Sartre, por exemplo, vou colocar a máscara do nariz vermelho para fazer o Roder. Roder é o personagem do Sartre, que é um político, líder do partido, não tem nada a ver com o clown, certo? Não é que isso me ajuda tecnicamente, o Estado me ajuda. O Estado me ajuda a não levar a sério o que eu estou falando. O Estado me ajuda a não pesar. O Estado clownesco me ajuda a ser mais narrativo, a contar melhor uma história, a me preocupar com o entendimento do outro e não só dentro de mim, a ser menos dramático. Nesse sentido. Então ele ajuda até no drama, a ser menos dramático. Você sair daqui. O clown faz isso, o clown não vai pra dentro, o clown vai pra fora. Então como que é sofrer aqui? Como que é dividir aqui? Como que é ser... e não aqui. O estado clownesco, e para chegar nesse estado clownesco, a gente treina, joga, brinca, tem milhões de exercícios para a gente chegar nesse estado, mas a busca é pelo estado. A minha busca é pelo estado. Eu falei do Sword, que além desse filme, é um ator que sempre me impressionou, assim, e engraçado, eu lembro quando a Norma Bengo, ela trabalhou muito tempo na Itália, no cinema italiano, e não sei se é num livro ou numa entrevista, foi o Mantovani que me contou isso. A Norma falou que o Sword foi a pessoa mais canalha que ela tinha conhecido na vida dela toda. E aí você vê o Sword na tela, né? É uma pessoa que você tem vontade o tempo todo de abraçar, né? E de estar muito próximo. É só uma curiosidade. Mas tem isso, você quer levar pra casa, né? O clown tem essa coisa, você quer levar ele pra casa. Pode ser mais filha da puta, você quer levar ele pra casa. É. Você já pensou em trocar de profissão? Não. Nem naqueles momentos? Eu sei. Eu tô fudido. Não, eu tô fudido dos dois lados, né? Eu dou aula, então eu sou professor também, né? Ah, mas é aula... Aula de teatro. Tá na área, né? Mas Não, nunca passou pela minha cabeça. Mas aí volto lá, né? Eu sou um privilegiado. Eu tive alguns problemas financeiros, eu tô lá na casa dos meus pais. Entende? Tipo... Tem uma retaguarda. Tem uma retaguarda. Então eu posso me dar ao luxo de dizer assim, não quero trocar de profissão. Nunca tive nenhuma crise existencial também. Isso eu tô falando da grana, né? Agora o lado existencial. Nunca tive nenhuma crise. Ai, será que eu sou... A gente às vezes sofre, né? Sofre no sentido, ai, não tô conseguindo chegar, ai, tá difícil. Mas o estar vocacionado ajuda, né? A amenizar essa possível dor que esses momentos de estar desempregado, estar sem trabalho, que tem nessa profissão o tempo todo. Tem. Me ajuda quando eu tô fazendo. Eu tenho momentos de não estar fazendo, e aí a vida foi justa comigo, foi bacana comigo, porque justa é uma palavra horrível nesse contexto. Ela foi bacana comigo, porque eu engatei um trabalho no outro. Desde 99 até hoje, eu engatei a pandemia parou. Se eu não estava em cartaz, eu estava ensaiando. Então, sempre quero fazer muito mais e outras linguagens também. Cinema, streaming, são coisas que novela, são coisas que eu quero fazer ainda, que eu não fiz. Mas sempre engatei um trabalho no outro. Agora, aqueles pequenos momentos de hiato, dá uma dorzinha, né? Dá uma dorzinha. Eu preciso estar fazendo. Aí eu fluo mais. Eu tô falando muita bobagem? Não. Vai dirigindo. Isso é bem Mantovani, né? É verdade. Eu tô falando muita bobagem? Não, porque tô jogando pensamento. Teve algum personagem que você tem consciência que não conseguiu trazer ele, criar mesmo, mas que não deu tempo e aí foi pra cena assim, sem estar pronto? Claro que nem sempre o público percebe, mas você mesmo ter essa consciência? Eu falo isso porque, por exemplo, estou há 46 anos nisso.
Eu tenho vários momentos que eu acho que eu cumpri tabela, assim. Ou não era pra mim, foi uma forçada de barra querer fazer aquele personagem que talvez talvez não, com certeza uma outra pessoa faria melhor e eu acabei fazendo. Quer dizer, eu sempre falo que é como se fosse um sapato, né? Alguns servem direitinho na gente, outros ficam muito apertados, outros sobra muito. Eu tenho uma meia dúzia, assim, desses 46 anos que eu acho que aquilo foi pra mim, que se ajustou bem, que eu acho que dificilmente alguém faria melhor. Mas o resto, eu acho que não que tenha sido ruim pra quem assistiu, mas não me satisfez. Não é algo que eu goste, que eu... Eu acho que tem, sim. Acho que tem trabalhos que não me satisfizeram, que eu poderia ter ido muito mais. Mas assim, de não ter, de cumprir tabela, tem um... Mário, sinceramente, não. Cumprir tabela, não. Acho que, É que sim. cumprir tabela talvez seja uma expressão muito pesada, né? Não é isso, é que não, você sabe que não chegou lá. Sim, é isso. Sim. É ruim, não é? É horrível. É horrível. Mas não... Eu gosto muito de estar em cena. Eu gosto muito de estar jogando. Muito. Eu te falei, eu tenho prazer do momento. Eu gosto muito. Então, mesmo nesses... Teve dois, assim, que eu acho que, sobretudo, podia ter ido muito mais, assim. Mas mesmo assim, no aqui e agora, no jogo, eu tava lá, não era... Porque acontece isso também, né? De você não querer nem estar lá, nem estar jogando. Você tá assim, tipo, que droga, né? Acho que isso nunca aconteceu. Verdadeiramente, isso nunca aconteceu. Começou a peça... Tô me divertindo mesmo. Às vezes me divirto mais, às vezes menos, mas... Então, nesse sentido, cumprir tabela, não. Eu tive uma experiência horrível, posso contar? Essa é horrível. No streaming. Eu fui gravar eu não vou falar nem a série, nem o nome do ator. Tá bom? Mas um ator foda. Um ator que você fala, puta, quero fazer cena com esse cara. E era uma participação, era uma série que falava de psiquiatria, psicologia, psiquiatria, acho. E daí eu fazia um médico e tinha uma cena com esse ator, que era o psiquiatra de um paciente, eu era o médico desse paciente, então a cena era eu chegar para esse psiquiatra e dar o diagnóstico do médico. A cena tinha uma camada dramática bacana, que era enquanto eu dava o diagnóstico para o psiquiatra, para esse ator, grande ator, e ele ia conversando comigo, ia me caindo a ficha da gravidade da situação. Então essa era a virada dramática, vamos dizer assim. Então eu tava lá gravando a cena e foi a única vez que isso me aconteceu e foi horrível. Eu comecei a olhar pro cara e eu só via o cara. Eu não tava na cena, eu tava vendo aquele ator falar comigo. Aí eu engasguei, corta, vamos de novo. Vai. Aí você começa a se sentir a pior pessoa do mundo, né? Falei, puta merda, eu aqui com esse ator, eu tenho que dar conta. Aí já fudeu, aí acabou, fudeu. Então vai, de novo. Não sei o que, não sei o que. Por que você tá com a mão aqui? Não pode ficar com a mão na frente, tô gravando. Ai meu Deus. Por que você tá com a mão pra trás? Puta, aí foi um horror. E eu fui me sentindo uma mosquinha. Aí você começa a achar que tudo é você, né? Aí você começa a achar que o câmera tá puto com você, que o ator... E esse ator foi super generoso. Super. Ele tava lá todas as vezes que a gente repetiu a cena, profissional, puta ator, tava lá. Foi uma merda. E depois a cena foi pro ar, né? E eu fui ver. Aí começou a cena, chegou a minha vez, vi minha carinha lá. Olha, até que não tá tão ruim como eu achei que tava. Aí de repente, eu falando, a câmera tá no ator, ela não tá em mim. O diretor resolveu cortando todas as cenas. Então ele colocou só a câmera no ator. E minha voz saía de fundo assim. Isso me doeu, isso foi um momento de... Não foi um momento de não quero fazer isso, mas foi um momento de... O que aconteceu? Sabe? Por quê? Por quê? Por que as palavras sumiram da minha cabeça? Por que eu fiquei vidrado no ator que eu admirava? E talvez seja isso. Mas eu já trabalhei com outros atores que eu admiro também. Sei lá, foi um momento que eu cumpri tabela, acabei cumprindo tabela. Tá.
pausa dramática. Faz parte. O clown quebra isso, ele dá uma pausa, ele... Ah, já lembrei. E vai pra frente. Um filme. O filme, Morte em Veneza. E você sabe por quê? É bárbaro, né? Mas eu não imaginei que você fosse falar Morte em Veneza. Ah, sério? Não, lembra? Foi o primeiro filme, vamos dizer assim, foi o primeiro filme de arte que eu vi. De uma outra dimensão artística, poética, não americana. Uhum. E quando eu vi, eu te contei pro Mantovani, né? Olha que orgulho. Vi Morte em Veneza. Chorei. Fiquei escutando Mahler. Muitas noites antes de dormir, a Quinta Sinfonia, lá com o barco entrando. Inclusive, eu tenho uma foto sua na Lagoinha, em Ubatuba, fazendo a cena do... fazendo referência à Morte em Veneza na praia. E eu fiz essa cena na EAD. Puta, horrível, Mário. Na EAD tem um curso que é de interpretação para câmera, com Yakov. Falecido Yakov. Grande mestre. Nunca vi alguém tão apaixonada por teatro que nem ele. Apaixonada, Mário. Bom, tinha um curso de interpretação para câmera, que tinha as aulas do curso, e no final a gente se dividia em duplas ou trios e escolhia uma cena clássica, ou não, uma cena de cinema para fazer. E a galera toda foi na contemporaneidade. Na época, na época, As Horas, então muita gente escolheu a cena das Horas, Closer, sabe, Perto Demais, muita gente escolheu Closer, e o Rodrigo escolheu Morte em Veneza. Tipo, nada a ver comigo, né, pra fazer o Gustav Aschenbach. Como é o nome do ator? Que faz o Tatsu? Não, o Gustav Aschenbach. É o Dirk Bogart. Então, o Dirk Bogart, eu fiz ele com 25 anos. E eu fiz essa cena. Fiz quase 10, chorava no final. A maquiagem ia derretendo, igualzinho. Yakov gostou? Sim, não, mas Yakov, ai, lindo, tá lindo. Mas não tava, é ruim. É ruim, muito ruim. Você fez assistência de direção numa peça do Yakov, não fez? O Dia em que Raptaram o Papa. Como é que foi isso, trabalhar com ele? Foi legal essa experiência? Foi. Eu tava saindo da escola, ou tava fazendo estágio na escola ainda, com a Beth, o clown. E fui fazer a assistência pro Yakov. Muito, porque o Yakov ele é apaixonado, Mário. Ele é apaixonado pelo chão do teatro, pela luz, pelos atores, pelas atrizes. E ele sabe muito. Ele sabe muito de presença de cena, de tempo de cena. Ele dirigiu o Sérgio Viotti e Sim. o Ariel Goldman. Tomara que eu não esteja errando o nome dele. Grande ator. E a Noemi Gerbelli. Esse era o elenco. Tinham mais algumas pessoas. E ele dirigia essas pessoas que eram grandes atores e uma grande atriz, né? E dirigia assim, com o pé nas costas, sabia o que queria. Tocava na alma dessas pessoas. O Yakov é muito controverso. Muito controverso. É um teatro... É porque ele... Controverso não. É controverso. Ele é um teatro... Ele faz um teatro muito estanque, né? Dramático. Correto. Teatro do grande ator e da grande atriz, do protagonista e da protagonista. Ele tem um pouco esse lugar aí. Mas ele faz isso perfeitamente bem, super bem feito. Eu tenho uma história com ele também boa. Eu tô só me humilhando aqui nessa conversa. Eu podia usar essa conversa aqui pra me deixar lá em cima, né? Eu tô só me humilhando. A gente montou com o Yakov, no terceiro ano da EAD, a Ópera do Malandro. Eu vi. Você viu, né? Que era, então, essa pegada do Yakov, é o teatrão, é o número de cor, é tudo muito clássico, assim. E foi lindo, foi uma puta experiência. E daí, no intervalo do primeiro pro segundo ato, a gente entrava cantando, eu fui fazer homenagem ao malandro, fui fazer um samba em homenagem a Natá da malandragem, e era um coro. Era uma escola de samba, todo mundo colocava roupa de escola de samba e tal. E é assim que terminava o primeiro ato, na verdade. E eu tava na primeira fila, com um tamborim.
E o Júlio Machado estava do meu lado, com o bumbo, o Luciano estava do lado, enfim. Grandes atores, grandes. E eu estava lá, tocando meu tamborinzinho, cantando. Cantando não, tentando cantar. Tentando cantar. E daí o Yakov chegou para mim e falou, menino, por que você não tá cantando? Aí eu falei, Yakov, porque eu não consigo cantar e tocar ao mesmo tempo. Aí ele falou assim, eu não posso ter uma muda na primeira fileira, vai para trás, menino. Andou. Aí eu lembro que eu abaixei assim, humilhado. E a primeira pessoa que eu vi foi a Lúcia. E a Lúcia falou assim, se fosse comigo, eu continuo indo pro fim. E até hoje eu não sei se esse muda é uma plantinha ou se é mudo no feminino. Eu não sei o que ele quis dizer quando ele falou uma muda. E você ficou lá atrás depois? A marcação Fiquei. ficou? Eu sempre fui bonzinho. Fiquei comportadinho. Fiquei com raiva, mas fiquei comportadinho. Ele é um apaixonado. Apaixonado. Eu vi uma peça dele, acho que foi também a única vez que não me agradou, não. E tinha um grande elenco, tinha Márcia Real, o Rodrigo Santiago, que acho que era inclusive professor também da IAD, Laura Cardoso, era muita gente. Será que era o violinista no telhado? Não era violino, não era um musical, era uma história medieval, uma peça famosa até, mas não sei porque não lembro o nome. A direção dele era muito estanque, né? As marcas e tal. Agora, mesmo nesse jeito mais tradicional de fazer teatro, ele arrancava coisa dos atores e das atrizes, ele arrancava tudo que ele queria. E a gente ia. E ele era tão... Tô ressaltando isso da paixão porque era uma paixão mesmo. Ele era tão apaixonado que a gente ia. Ia, convencia, movia. Ele falava assim, e isso eu guardo até hoje. Até hoje. Ele fala até hoje, parece que eu tenho também, né? 70 anos, eu guardo até hoje. Não. Ele falava, eu vou contar pra vocês o segredo da comédia. A comédia é o seguinte, alto, forte e brilhante. Comédia tem que ser alto, forte e brilhante. E a gente, na IAD, depois de sair da experiência do Yakov, ia pegar Quito, que é um teatro contemporâneo, silêncio, pausa, consciência corporal, improvisação. A peça não ia ser no teatro, ia ser na sala, pequenininha. E a gente fez os contos da Clarice Lispector com a Quito. A gente falava assim, alto, forte, brilhante, o Yakov. Com a Quito a gente vai fazer baixo, fraco e fosco. O oposto dele. Alguma história engraçada que tenha acontecido no palco durante a apresentação? Deve ter muitas, não, né? Imagina, a gente sempre... Ainda mais aqui na Ciência Clássica, a gente fazia tudo tão seriamente, né? A gente fazia tudo muito rigorosamente. Não tô nem perguntando. Eu tenho uma história engraçada. Teve um dia que a gente estava fazendo o Pluft. Ah, não. Acho que São Roque, Votorantim, Pilar do Sul. Capela do Alto. Capela do Alto. E o ator que fazia o tio Gerúndio foi embora no meio da peça. Ficou revoltado. E foi embora. Não, era eu que fazia o tio Gerúndio. Eles estavam zoando tanto, mas tanto, que eu levantei o tio Gerúndio e vi, mora dentro do baú, né? Eu saí de onde eu falei, pra mim chega. E desci o palco, passei pelo meio da plateia e fui embora. Fiquei esperando lá fora no jardim eles terminarem a apresentação. Acontece. Não é. Isso não é bom. Não o fato de você ter... Também não é bom o fato de você ter saído. Enfim. Mas não, a gente... enfim. Eu não sei se isso era muito engraçado pra gente. Não sei se vê um caso. Não, isso era um bando de piadas internas, né, rolando ali. Uma infantilidade boba. Boba mesmo. Não, mas eu perguntei porque, como tudo é ao vivo, sempre acontece alguma coisa que talvez na hora não é engraçado, mas que a gente, lembrando depois, como se safou daquilo, é engraçado, contando para as pessoas. Eu acho que não me vem assim nada me safando assim, tipo...
tirando esses casos à parte da Cia Clássica, que a gente tocava terror, acho que não tem nada. Tem histórias, né? No Marcelino também, né? Tinha várias. Marcelino. Então, também é no campo da sacanagem. Lembra, quando eu fiz o Marcelino, eu entrei no lugar do Rodolfo, né? E daí eu virava pro Frei Papinha, que era o Fabrício, acho, e falava, Frei Papinha, tô com medo, tal. Ele me trazia uma sopinha. Eu tomava a sopinha, que era uma canequinha, e falava, que sopinha gostosinha, alguma coisa assim, né? E daí um dia colocar pinga. Eu lembro que eu engasguei, não conseguia falar. Mas acho que isso não é... Sinceramente, não sei se não é legal, não. A gente fazia também... Mas é que a gente fazia... a gente fazia de manhã, tarde, à noite. Acabava de almoçar e era um esquema meio... punk, assim. Era carregado mesmo. Por outro lado, foi o grande aprendizado, né, Mari? Foi o grande aprendizado. Era massacrante às vezes, né? Teve vezes fazer 7 sessões num dia, nossa senhora. Nossa. Chegava sem voz. Esses dias, logo no começo da pandemia, eu vi um workshop, uma conversa do Eduardo Tolentino. E ele falou, né, que a gente não faz mais teatro de segunda a sexta, de terça a domingo, não sei. Enfim, uma grande quantidade, assim, várias sessões por dia. Eu fiz. A gente fazia. Sim. A gente fazia de segunda a segunda. Não tinha folga. E sempre ensaiando um espetáculo, fazendo 1 ou 2, às vezes, diferentes, né? Era para criança e para os adolescentes à noite. O teatro, depois, no final de semana. Eu vivi isso. A gente viveu isso. E acho que isso nem existe mais também, né? Com essa quantidade. O que precisa para ser um ator? Isto. Palco, horas de palco. Eu podia falar que precisa de ética, precisa de conhecimento do mundo, precisa de ferramenta, mas é palco. Fazer teatro. A gente também tá no momento, né, de discutir tudo, e acho que precisa também, mas de todo mundo ser muito engajado e ter uma posição política, e deve. Mas não adianta se eu não estiver fazendo teatro. Se eu não estiver fazendo. Sim. Você quer perguntar alguma coisa? Eu estou satisfeito. Quer falar perguntar o que é tangue? Não, é vinho. É suco de uva. Eu sabia. Acho que... Espero que as pessoas tenham aguentado nos ouvir até aqui. Espero que tenha sido agradável, espero que você tenha gostado, que tenha sido indolor. Foi divertido. Que bom. Obrigado por você ter vindo de São Paulo para cá, para conversar com a gente. Espero que isso aconteça mais vezes, que a gente possa repetir isso. E, sei lá, tem tanta coisa para abordar, tanta coisa para comentar, que a gente possa fazer outras rodas de bate-papo. A gente precisa fazer alguma coisa aqui, Mário, fazer uma peça, começar a ensaiar, fazer alguma coisa aqui. Sim, também há 1000 projetos. Mas é isso, obrigado. Valeu!